Senhor, vamos orar, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bom, maravilhoso, fiel, e que não tem deixado faltar nada na nossa despensa, nada, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Jesus, pela provisão do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem, ó Deus, a sua palavra nos ensina como lidar, ó Deus, com os nossos bens, com as nossas posses, e nos ensina também, ó Deus, que existe a parte do Senhor, que nós devemos honrar ao Senhor, que nós devemos adorar ao Senhor, que nós devemos dar ao Senhor de volta aquilo que o Senhor tem nos abençoado, não por obrigação, mas por amor, por temor, por adoração ao Teu nome. Que nessa manhã nós possamos, ó Deus, de livre e espontânea vontade, com alegria, ofertar na casa do Senhor, abençoar a igreja do Senhor, abençoar as obras do Senhor, no nome de Jesus, assim nós oramos. E eu te peço também, Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, os projetos dos irmãos, como foi testificado aqui. O Senhor é fiel, o Senhor é um Deus abençoador. Que o Senhor venha, ó Deus, também abrir portas, dar direcionamento para os nossos irmãos, empresários, profissionais, funcionários, seja qual for a ocupação de cada um, mas que cada um venha ter a direção da parte do Senhor e que saibamos administrar aquilo que o Senhor tem nos dado, com esmero, com sabedoria, de acordo com a vontade e a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Igreja do Senhor, eu gostaria de trazer uma palavra nessa manhã. Eu gostaria de falar um pouco sobre a fonte do prazer. Amém? Esse é o tema da palavra dessa manhã. Você não precisa abrir, mas em Isaías 61, no versículo 10, no início, bem no iniciozinho, diz assim: é grande o meu prazer no Senhor. Amém? Diga comigo, é grande o meu prazer no Senhor. Essa é a fonte do prazer. O Senhor é a nossa fonte de prazer, amém? Nós já sabemos disso. Nele nós suprimos toda a nossa necessidade. E nós, seres humanos, homens, mulheres, feitos de carne, de alma, nós necessitamos, nós somos movidos por aquilo que nos dá prazer. Nós somos levados a movimentar de acordo com aquilo que a gente gosta, não é verdade? Daquilo que a gente deseja. Se nós fazemos alguma coisa, se nós desempenhamos algum papel, alguma função, se a gente pratica alguma coisa, isso é motivado por uma fonte de prazer. Nós temos desejo, nós temos vontade. Isso foi dado por Deus. Todos os dias na nossa rotina de vida, a gente faz aquilo que a gente gosta. Fazemos também o que a gente não gosta. Mas nós somos movidos e necessitamos de fazer aquilo que desejamos, aquilo que temos prazer em fazer. Todo mundo tem um prazer aqui para alguma atividade, seja uma atividade, sabe, de distração, uma atividade manual, uma atividade física, às vezes tem o tempo ali de deitar no sofá, assistir uma série, porque tem prazer de ver vídeo de política, ou vídeo de pregação, ou qualquer outra coisa, e fica ali envolvido. Todo mundo tem um prazer, uma vontade, uma necessidade, que a gente acaba se distraindo, se envolvendo, e ali a gente passa tempos e tempos, horas e horas, porque é o que a gente tem prazer, é aquilo que a gente tem vontade. Muitos desses lugares, desses ambientes, dessas atividades, a gente usa como prazer para até distrair a nossa cabeça, porque a gente vive numa ocupação terrível, a gente cansa, a gente estressa, e a gente ouve até orientações de profissionais: olha, procure fazer aquilo que você gosta, procure fazer coisas que você tem prazer em fazer. Isso é bom que façamos, é bom que tenhamos algo para descansar nossa mente, para aliviar o nosso estresse. O que eu estou dizendo aqui é que nós não devemos procurar essas fontes, que nós não devemos procurar essas distrações, mas existe um problema que tem se tornado muito comum e muito grande, porque é da tendência do homem, que é buscar em fontes erradas, ou estar em fontes erradas, para satisfazer o renovo da nossa alma, para satisfazer as necessidades que temos como ser humano. Ter distrações, fazer coisas que gostamos, que temos prazer, é bom, mas muitos têm distorcido aquilo que deveria ser a nossa essência, a nossa fonte de prazer, tem sido deixada de lado, e temos gastado tempo envolvido com outras fontes de prazer,
E por conta disso estamos cada vez mais distantes da fonte, que é o Senhor nosso Deus, que é a palavra do Senhor. E como eu disse, isso é natural do homem, isso é natural da humanidade. Quando a gente vai lá para Gênesis, o Senhor coloca uma árvore no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, e diz, o fruto dessa árvore, vocês não podem ou não devem comer. Deus colocou um limite para o homem e para a mulher, Deus colocou um limite para a humanidade, Deus colocou um limite para nós, amém? Nós temos um limite, devemos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos deu, de tudo aquilo que Ele proporcionou, mas existe um limite. A árvore do conhecimento, o fruto da árvore, era o limite. Não era uma questão de proibição, e Deus não é esse Deus que vem apontando o dedo para te jogar um peso, um fardo de que não deve, de que não pode. Não é essa a intenção da árvore do jardim, não é essa a intenção do limite. O limite é para que nós entendamos que há tempo para tudo, amém? E que Deus vai se revelando a nós, a partir do momento que nós vamos relacionando com Ele, e nós vamos compreendendo e entendendo as coisas da vida. Nós não precisamos avançar o limite, nós não precisamos comer do fruto, para que a gente possa então saber de todas as coisas, entender de todas as coisas, que foi o que Adão e Eva fez. Então, quando ela come do fruto, quando ele come do fruto, seduzidos pela serpente, induzidos pela serpente, por Satanás, porque é assim que o nosso inimigo age contra nós, eles acabam comendo do fruto. Em Gênesis 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos, e além disso, desejável, para dela se obter discernimento, ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, nesse momento, onde o homem e a mulher experimentam ou provam no paladar, através do olhar, através de uma vontade, de um desejo, ele prova do fruto, o pecado então, ele então é estabelecido. E a partir desse momento, a humanidade, ou seja, eu e você, todos nós, a partir da queda, tudo aquilo que é agradável, atraente e desejável, passou a ser o objeto de busca da humanidade. Nós buscamos aquilo que é agradável, nós buscamos aquilo que é atraente, nós desejamos aquilo que é bom para a nossa vontade. Temos essa tendência, porque do homem e da mulher, da criação, de Adão e Eva, nós viemos com essa tendência na nossa carne, na nossa vontade. Naquele momento o espírito do homem, ele se desliga dessa comunhão com o Espírito de Deus, onde o pecado vem e corta esse relacionamento, e então ali passamos a viver totalmente influenciados e envolvidos pela vontade, pelo desejo. Então isso é natural, nós sermos estimulados por aquilo que os nossos olhos veem. O texto começa: quando a mulher viu. Quando a mulher viu. Às vezes a gente vê, a gente observa, a gente é atraído por aquilo que o outro faz, por a roupa que o outro veste, por aquilo que a moda está ditando, pela música do momento, pelo vídeo do momento, pelas curtidas do momento, pelas tendências, e aquilo que a gente vê, aquilo que a gente absorve, aquilo então que Satanás expõe a nós, é sempre muito atraente, é sempre muito agradável. Isso mexe com a nossa carne, isso mexe comigo, isso mexe com você, não é verdade? Não é verdade, ou só eu que sou pecador aqui? Nós somos mexidos e movidos, irmãos, sabe, tendenciosos a viver conforme o que o mundo nos mostra, nos oferece. Então, desde aquele momento, desde a criação, essa necessidade, esse desejo está em nós, incrustado em nós. Então nós nos movemos para lugares, para momentos, para ambientes, para relacionamentos que são agradáveis a nós. Essa é a tendência.
Se alguém é um pouco diferente de mim, já não serve para estar comigo. Mas se alguém é expansivo, é alegre, porque eu também sou, sabe, é extrovertido, ou preenche algo que eu não sou, de repente, aquilo se torna algo desejável, prazeroso de estar junto, e muitos até se entregam, e muitos até se alianciam, e muitos até se tornam tão dependentes emocionais a ponto de não conseguir mais desligar de um relacionamento, ou às vezes de uma prática. De repente eu começo, sabe, a me envolver com algumas fotos de Instagram, de repente aquilo se torna atraente ao meu olhar, de repente as pesquisas começam a me levar para coisas um pouco mais explícitas, de repente eu estou envolvido com pornografia, de repente eu estou envolvido com alguém ali no site de relacionamentos, de repente eu já estou fazendo coisas virtuais, ela de lá, eu de cá, aquela coisa, de repente estamos encontrando, de repente estou na prostituição, estou no adultério, estou envolvido num relacionamento extraconjugal. Porque vai se envolvendo, é desejoso, é agradável, é bom para a carne, e a gente vai se afundando. Então, naturalmente, se não estamos com esse link, com essa sintonia com o Senhor, nós somos levados para aquilo que a nossa carne, a nossa alma deseja. Assim como Adão e Eva foi levado a comer do fruto, nós somos levados a experimentar também. Mas o que eu queria questionar com vocês nessa manhã, igreja, é que nós somos um povo sarado, remido, amém? Redimido pelo sangue de Jesus. E essas coisas já não têm mais domínio sobre nós, ou não deveriam ter. Mas por que não temos a mesma disposição, a mesma vontade, o mesmo desejo para nos envolver com o relacionamento, com a presença de Deus, estar em comunhão com o Espírito Santo? Por que não temos esse mesmo desejo? Por que isso não acontece? Porque vocês têm que concordar comigo, irmãos, que alguma coisa não está certa. Se o meu relacionamento com Deus, se o meu relacionamento com a palavra não é algo mais profundo e mais desejado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo que não condiz com aquilo que eu digo que acredito. Porque nós acabamos de cantar aqui que Ele é fiel, que a bondade dEle me seguirá, que eu me rendo a Ele, que eu dou o meu ser a Ele. Olha a profundidade daquilo que cantamos. É fácil se emocionar com essas palavras, mas viver. Então, o que está acontecendo? Algo está acontecendo que não condiz com aquilo que a gente canta, com aquilo que a gente diz que ama, com aquilo que a gente proclama e diz que é a nossa vida. Será que realmente nós somos tão apaixonados e desejamos a Jesus como nós dizemos? Os valores, eles estão invertidos. O tema dessa palavra é a fonte do prazer. E prazer está diretamente relacionado com o coração. Diga comigo, prazer está diretamente relacionado ao meu coração. Nós temos prazer, irmãos, por aquilo que o nosso coração se envolve. Nós temos prazer com aquilo que o nosso interior, com a nossa vontade, com o nosso ego, ele se envolve. Tudo aquilo que brota no meu coração, tudo aquilo que nasce no meu coração, tudo aquilo que começa a florescer no meu coração, se torna o meu objeto de prazer. Então, se aquele desejo, sabe, daquela foto, começa a brotar no meu coração, aquilo que poderia ser cortado, aquilo que poderia ser eliminado, naquele momento, começa a enraizar, começa a brotar, e de repente começa a frutificar em coisas que vão gerar sequências e problemas muito mais graves. Tudo aquilo que brota em nosso coração se torna um objeto de prazer. Por isso eu pergunto, essa pergunta eu quero fazer para você, para mim nessa manhã: onde está o seu coração? Aonde está o nosso coração? Outra pergunta: o que tem sido plantado em seu coração? O que tem sido semeado?
Porque, como eu acabei de dizer, aquilo que é colocado, aquilo que é plantado, aquilo que é semeado, vai brotar. Amém? Seja essa semente boa ou ruim, vai brotar. E aí eu passo a te chamar para refletir um pouco mais profundo da nossa responsabilidade, né, nessa relação. Da nossa responsabilidade em conduzir ou direcionar aquilo que é a fonte da nossa vida. Jeremias 17, versículo 9, é conhecido por todos. Na versão Almeida Revista e Corrigida está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Meu Deus do céu. Quantos já ouviram aquela frase assim? Não, eu vou fazer aquilo que o meu coração mandar. Faz aquilo que o seu coração está falando. Quantos já ouviram essa frase aí? Levanta a mão, só eu que sou ser humano aqui. Não, aquilo que o meu coração disser, aquilo que eu estiver sentindo. Não, faz aquilo que você estiver sentindo. Então eu quero reforçar o que está escrito em Jeremias aqui mais uma vez: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Irmãos, nosso coração é enganoso e perverso. O que é perversão, irmã igreja? Pervertido, depravado, imoral. É sujo mesmo. O nosso coração é perverso. Olha que palavra pesada. Então o que brota dele, naturalmente dele, é perversão, é engano. Por que a gente é tão levado facilmente a passar para trás, a inventar uma historinha, a mentir, ou a contar meias verdades? Por que a gente é tão tendencioso à imoralidade sexual, à perversão? Por quê? Porque essa é a essência natural, carnal, humana do seu e do meu coração. Então não nos vamos colocar numa posição de super-homens ou super-mulheres aqui. Nós estamos nessa condição, nós somos assim. Por isso temos que tratar o nosso coração, amém? Por isso nós temos que cuidar do nosso coração. Nós não conhecemos o nosso coração. Você não precisa falar em alta voz, mas você pode falar na sua mente: eu não conheço o meu coração. Eu preciso reconhecer, igreja, nós precisamos reconhecer que nós não conhecemos o nosso coração. Não brinque com o seu coração. Não jogue com os sentimentos e emoções que brotam naturalmente do seu coração. Não coloque à prova. Não vacile, porque ele é mentiroso, ele é perverso, ele é enganoso. Ele precisa ser tratado, cuidado. Provérbios diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Outras versões dizem que ele é a fonte da vida. Então ali emana, ali brota, ali nasce, ali é que extravasa, é a partir dali. Então guarde o seu coração. O que significa guardar? Significa cuidar, significa zele do seu coração, trate do seu coração. O coração precisa de cuidado, de zelo. Nosso coração precisa de tratamento. Assim como uma árvore precisa ser tratada, sabe? Antes dela se tornar árvore, a semente boa precisa ser semeada. E à medida que vai nascendo essa árvore, para que ela não seja envolvida com pestes, com pragas, com doenças, com outras questões, ela precisa ser tratada. Ela precisa estar num lugar, ela precisa de alguém. Amém? Guardado, protegido, cuidado. É assim que o nosso coração precisa ser tratado, irmãos. Nós não podemos ignorar e negligenciar essa verdade. Todos os dias nós precisamos orar dizendo ao Senhor: Deus, guarda o meu coração. Espírito Santo, sonda o meu coração. Me protege, Jesus, me guarda. Precisamos direcionar palavras ao nosso coração, aos nossos sentimentos. Davi ele já falou assim: por que está triste a minha alma? Por que está abatido? Por que está aflito?
Nós precisamos direcionar coisas ao coração. Por que você está assim, duvidoso? Por que você está assim, tendencioso? Por que você está assim, aflito? Ei, coração, ei, sentimento, por quê? Precisamos tratar do nosso coração, irmãos. Precisamos tratar da nossa vida. Precisamos tratar da nossa fonte. Amém? Fonte. Para que brote vida, a fonte precisa estar tratada, cuidada. Por isso o Provérbios diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Então eu volto a dizer, tudo aquilo que temos plantado em nosso coração, aquilo que a gente, igual a semente quando é colocada numa terra, ela é nutrida, e a semente então passa então a brotar e a florescer. Eu gosto de dizer também que o coração, se a gente falar fisiologicamente, ele é uma bomba propulsora, amém? O sangue que está ali dentro do coração, ele é bombeado, e à medida que ele é bombeado, ele é levado a todo o organismo, e ele nutre todo o organismo. Ele leva vida, o sangue é que leva vida aos órgãos vitais, a todo o sistema do corpo. E também existe no próprio coração veias colaterais, ali veias no próprio coração que nutrem o próprio coração. Olha como esse exemplo é maravilhoso, como Deus é maravilhoso na sua palavra, como isso se torna didático e fácil a gente entender. Ou seja, o nosso coração precisa ser nutrido para nutrir. O nosso coração precisa ser tratado, cuidado, para cuidar, para tratar. Então, se eu não tenho a nutrição necessária, se eu não tenho plantado a semente boa, se eu não tenho buscado, sabe, aquilo que verdadeiramente vai gerar vida em meu coração, essa bomba propulsora de vida do Senhor, não vai propulsionar, não vai trabalhar de maneira correta, não vai conseguir. De acordo com aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Abre lá em Mateus 13. Vocês conhecem essa parábola que Jesus diz a respeito da semente lançada? Deixa eu só ver o versículo aqui que eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 13. No versículo 8. Esse Jesus está falando da semente lançada. E a última semente ele fala assim: outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita. A 30, a 60, perdão, a 100, a 60, a 30 por um. Mais uma vez, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 por um. A boa semente, lançada num coração tratável, a palavra do Senhor, a verdade, o Evangelho, as Escrituras, lançadas num coração tratável, numa terra boa, num coração moldável, ele diz aqui que vai dar boa colheita, amém? Boa colheita. Quem planta aqui, às vezes já plantou uma área grande aí de plantação, e quando vem uma má colheita e uma boa colheita, sabe como que o valor de uma para outra, o prejuízo de uma para outra, o benefício de uma para outra, não tem nem como comparar. Aqui ó, a semente dá a 100, uma semente a 100, a 60, a 30. Ou seja, se plantamos boa semente em terra boa, os frutos que colheremos serão muito maiores, incontáveis. A palavra do Senhor tem sido lançada. A palavra de Deus é a única semente capaz de frutificar o prazer pela presença do Senhor. Como eu falei no início, nós temos prazer por muitas coisas, não é verdade? Mas por que o prazer pela presença? Por que o prazer do relacionamento tem sido deixado de lado? Porque não temos nutrido o nosso coração.
com a palavra do Senhor. Porque não temos abastecido o nosso coração com o Evangelho. Porque não temos buscado ler a palavra do Senhor e sermos impactados, sermos essa palavra impressa, impregnada, cravada no nosso coração. Porque quando eu me relaciono com a palavra de Deus dessa maneira, irmãos, quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus nessa intensidade, os frutos virão. O bom fruto virá. A boa colheita virá. Amém? Nenhuma outra semente é capaz de nos aproximar da presença de Deus. Apenas a semente da palavra. Você pode cantar canções, você pode levantar a mão, você pode tocar um bom instrumento, você pode fazer boas ações, você pode ir lá para o Ministério Infantil servir a igreja, você pode vigiar carros aqui na frente, você pode, dar uma oferta milionária, mas se você não tem relacionamento com a palavra, o prazer pela presença não vem. Às vezes você vai ter um prazer, até mesmo servindo, um prazer satisfatório, às vezes, quando alguém vem e retribui uma coisa boa que você fez. Nossa, mas você cantou tão lindo, sua voz é maravilhosa. Aí naquele momento você está, nossa, meu Deus, maravilhoso e tal. Aí na segunda-feira você está lá caindo de novo. Mas às vezes ninguém está nem vendo o que você está fazendo. Seu instrumento é o mais baixo. Ou então você está mais no cantinho, você só recorta o papelzinho lá na sala, lá para o Ministério Infantil. Ou você está na mídia escondida ali, fazendo outras coisas, não sei. Mas segunda-feira você está na presença do Senhor, sendo impactado, transformado, quebrantado pela verdade da palavra do Senhor. Para sermos impactados, para termos o coração desejoso, apaixonado por Jesus, precisamos aprofundar na palavra do Senhor. Eu vejo que o Senhor está nos falando muito isso nesses dias. O Espírito Santo tem direcionado os irmãos a estarem falando muito a respeito disso. Para manter a chama acesa, leia a palavra. A importância da leitura bíblica, a importância da constância, da presença. Irmãos, não tem como viver. Não tem como viver uma vida com o Senhor. Não tem como revelar a palavra. Não tem como ser a palavra se não nos relacionamos com ela. E a palavra, além de ser esse livro escrito, ela foi viva em Jesus Cristo. Se você quer saber na prática o que é a palavra, leia os evangelhos. Então, nada pode suprir o homem na sua totalidade, senão a palavra de Deus. Nada pode nutrir o nosso ser, senão a verdade. Salmos 1, do versículo 1 ao 3, está escrito: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, que não assenta na roda dos zombadores. Ele está falando como é feliz aquele que não tem em seu coração a fonte de prazer distorcida, errada, mundana, carnal. Aí ele vem, ao contrário, ou seja, muito ao contrário do que o mundo, do que a vida prega. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Às vezes você não vai ficar 24 horas lendo a palavra, mas você tem relacionamento com a palavra todos os dias. Você procura ter tempo de leitura bíblica, de oração, de relacionamento todos os dias. Então nela medita dia e noite. E aí a comparação que ele traz é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Esse relacionamento é como se fosse isso. Você vai enraizando as suas raízes à beira de uma fonte, amém? À beira de um rio. Então é como a árvore plantada à beira da corrente, dá fruto no tempo certo. É como eu disse lá em Éden, lá no jardim, Deus estabeleceu que ele ia se relacionando, o conhecimento, o bem, o mal, a maldade, a perversidade. O homem ia conhecendo, a partir do reconhecimento ele disse: dessa árvore não coma, não passa do limite, não ultrapasse o limite, eu me revelarei a você. Ou seja, o fruto virá no tempo certo, o conhecimento virá no tempo certo. O discernimento daquilo que você está passando, do momento que você está passando, vai vir no tempo e na hora certa. Por isso temos passado por tanta ansiedade, igreja. Eu entendo que é um problema fisiológico, patológico, é sim. Mas nós precisamos envolver mais com o Evangelho.
com a palavra, fazermos aquilo que for necessário para tratar esse problema, mas desafiar o nosso espírito, a nossa carne, na verdade, a nossa alma, a confiar na palavra do Senhor, que diz que o tempo do fruto virá. Amém? Não existe fruto instantâneo, não existe fruto de ontem. Você nem plantou, já quer o fruto. Há tempo. Vai deixar suas raízes aprofundarem. Deixa suas raízes, sabe, chegarem na fonte, para essa árvore começar a crescer. Porque como aqui diz, no tempo certo dará fruto, e suas folhas não se murcharão. Por que a gente tem murchado? Por que a gente tem morrido? Por que a gente tem adoecido? Por que a gente está tão dependente de tanta coisa e não tem conseguido encontrar graça? Irmãos, dá uma olhada na fonte, dá uma olhada nas raízes, avalie bem essa árvore. Muito provavelmente precisa de um tratamento. Esse coração precisa de um cuidado, que precisa partir de você, precisa partir de mim. E aí ele finaliza dizendo: tudo o que ele faz prospera. Amém? A prosperidade não é uma matemática de que eu dou tanto, eu recebo tanto. Prosperidade vem a partir de um relacionamento com Deus. O homem próspero é aquele que tem o coração rendido, desejoso pela presença do Senhor, pela palavra dele. Toda a sua vida prospera. Tudo que ele faz prospera. Nós precisamos ser um testemunho vivo daquilo que nós dizemos, ouvimos, lemos, aprendemos. Ontem nós ouvimos a respeito de Tito, João pregou para a gente lá no garagem, eu queria trazer um pouco disso. Paulo, quando escreve a Tito, ele fala muito sobre isso, ele fala a respeito da sã doutrina, ele fala a respeito da palavra, e fala da necessidade, ou da importância, para aquela liderança, para aquela igreja local, de ser aquilo que eles dizem que acreditam, de viver a sã doutrina, de viver a palavra, de testificar a palavra. Porque a partir do momento que eu sou aquilo que eu digo que eu sou, a partir do momento que eu pratico aquilo que eu leio, aquilo que eu acredito, aquilo começa a fazer sentido para as pessoas que estão ao meu redor. Aquilo começa a fazer sentido antes para a minha vida, porque eu começo a entender a minha relação com o mundo, eu começo a compreender melhor a minha relação com as pessoas, eu começo a entender melhor a minha relação com todo o contexto de vida, e as pessoas começam então a olhar e dizer: poxa, além de ser coerente com aquilo que ele faz, com aquilo que ele diz que ele crê, além dele ser coerente com a palavra, a prosperidade está aí. A gente vê prosperando no casamento, a gente vê prosperando os filhos, a gente vê prosperando mesmo na dificuldade, mesmo na situação complicada, prospera, sabe lidar na dificuldade, sabe lidar na luta, sabe lidar também na bonança, na alegria, quando tem muito. Amém? Prosperidade não é só quando você vê uma família linda sentada no primeiro banco aqui, levantando a mão, adorando, tirando foto, aparecendo isso. Não, isso não é prosperidade não, irmão. Às vezes seu filho está desviado, mas Deus tem te ensinado a pastorear o coração dele, e você tem se submetido a essa vontade. Você é um homem próspero, você é uma mulher próspera. A promessa do Senhor irá se cumprir. Amém? Continue no caminho, continue na direção, não desista. Deus é o mesmo ontem e hoje, e a palavra dele não volta vazia, amém? Então eu pergunto para você: como você tem enxergado o mundo? Como nós temos visto o mundo? Mateus 6, Jesus ensina sobre oração, depois ele fala a respeito do jejum, ele fala a respeito de algumas questões como, ele fala sobre o tesouro, o coração e o tesouro, essa relação que ele diz que os tesouros o coração está onde os tesouros estão, ou seja, aquilo que você deseja, seu coração está lá, aquilo que você dá valor, meu irmão, seu coração está lá. Não tente se enganar não. Se você tem gastado tempo, dinheiro, disposição naquilo, é porque o seu coração está lá. E aí ele continua dizendo mais para frente que os olhos, eles são as janelas, amém? Se seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Se seus olhos forem maus, o seu corpo será mau.
Ou seja, os seus olhos, aquilo que você vê, aquilo que você observa da vida, aquilo que você recebe, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, como você tem se relacionado com o mundo, é aquilo que vai influenciar o seu coração, é aquilo que vai ser recebido de você, é aquilo que vai nutrir você. Aquilo que governa a sua vontade é aquilo que você procura, é aquilo que você vai atrás. O que você tem procurado sentir, experimentar, o que você tem procurado satisfazer, aonde você tem procurado satisfazer o seu prazer. Se eu experimento essa água, é porque eu desejo essa água. Ou seja, a minha ação, ela corresponde com aquilo que está sendo gerado aqui dentro. Se estamos sem vontade da presença de Deus, se estamos sem vontade de comungar com o Espírito Santo, de ter comunhão com a igreja, de viver em Cristo Jesus, se nós não temos prazer pela presença, é porque nós estamos buscando a fonte errada. É porque nós temos procurado nos alimentar em fontes erradas. E repito, fontes erradas não conseguem saciar o nosso desejo interior, a nossa sede interior. Abre em João 4. João 4 todo mundo conhece, essa conversa aqui de Jesus com a mulher samaritana. Jesus vai conversando a respeito de alguns assuntos sobre religião, de lugar, de geografia, poço de Jacó, aquela coisa toda. E no versículo 10, a conversa ela funila um pouco mais. E está escrito assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O resumo desse diálogo aqui de Jesus com a mulher samaritana a respeito de água, de sede, de matar à vontade, ela traz para ele o conceito sobre matar a sede natural. Porque Jesus estava com sede, no sol e tudo mais, ela dá água, e aí Jesus, ela vem e falando ao Senhor, quer dizer, ele diz a ela: se você tem sede, eu tenho uma água, a água viva, e ele diz a ela: essa água vai matar a sua sede, você nunca mais terá sede. E ela continua entendendo que essa água, que essa sede é uma água natural. Fala: como assim? O Senhor está falando que é maior do que Jacó, que nos deu esse poço? O que o Senhor está querendo dizer? Aí Jesus vem aproximando a conversa, e é isso que eu quero também trazer para vocês. Nós muitas vezes estamos perdidos na fonte que nós estamos querendo matar a sede. Por quê? Porque estamos com a visão errada. Estamos focados na nossa necessidade do momento, enquanto que Jesus quer sanar as nossas necessidades, amém? Nós estamos preocupados em tampar buracos, enquanto Jesus quer estancar a hemorragia. Aquela mulher está falando de água, Jesus vem e muda a conversa e fala: então chama o seu marido. O que tem a ver beber água com o marido, irmão?
Porque Jesus traz ela a consciência daquele diálogo, e Jesus está nos trazendo também a consciência dessa conversa essa manhã. Não é a respeito de matar a sede, é a respeito de como que anda a sua vida, é a respeito de onde você tem andado, é a respeito do que você tem feito. Você tem buscado as fontes erradas. Você já tentou com um marido, com o segundo marido, com o terceiro marido, com o quarto, com o quinto, e se continuar assim, vai para o sexto, vai para o sétimo. Esse desejo, essa vontade, essa carência, esse fogo, essa necessidade que você tem, ela nunca vai se apagar, porque essa fonte que você tem bebido, ela é incapaz de matar a sua sede. Mas Jesus, Ele é a fonte que mata, que sacia a nossa sede, amém? Ele é essa fonte, o único capaz, irmãos. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, em João capítulo 6, versículo 53, Jesus está conversando com a multidão ali, e Ele vem e traz uma revelação, uma verdade, uma comida um pouquinho mais grossa, e fala assim, Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, se vocês não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Irmãos, se nós não comermos do Senhor, se nós não bebermos do seu sangue, se nós não nos alimentarmos dele, da fonte de água viva, nós continuaremos com fome, nós continuaremos com sede, nós continuaremos. Já viu alguém com fome de verdade? Se deixar ele morde essa parede de concreto aí, ó. Quando a gente fala de fome e desejo carnal, meu Deus do céu, que loucura, irmãos. Aonde o homem pode chegar? O homem não tem controle de si, não tem. Por isso que o coração é perverso e enganoso. Por isso em Jeremias está escrito, se nós não tivermos conectados, se nós não tivermos, nos alimentamos da fonte, ligados com o Senhor, nos enchendo da palavra, nos nutrindo da palavra, nós seremos cruéis, maldosos, impiedosos, perversos, mentirosos, enganadores, às vezes travestido de ovelha. Então, quando a gente fala de coração, é algo íntimo e muito pessoal, porque eu não consigo acessar o seu coração, eu não consigo ver o seu coração, mas o Senhor consegue ver o seu coração. E Ele não apenas consegue ver, e olha, deixa eu falar uma coisa, se Ele fosse julgar por aquilo que Ele estava vendo, você já teria sido consumido. Tamanha a graça e a misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. Nós estamos aqui. Às vezes pecamos agora há pouco e estávamos aqui levantando a mão e adorando. Mas a graça, a misericórdia, ela nos dá essa alegria e essa oportunidade, todos os dias, de poder reconhecer aquilo que ninguém vê, mas que você e Deus sabem. Por isso o salmista diz, sonda-me, Senhor, me conheces, me quebranta, me molda. Então eu sei que o Senhor me conhece, mas eu não consigo, me molda. Eu sei que o Senhor sabe de tudo que eu tenho feito, mas eu não consigo, Senhor. Me ajuda, amém? É esse que precisa ser o nosso clamor. Jesus é o único capaz de matar a nossa fome, Jesus é o único capaz de matar a nossa sede. Então, se alimentamos do Senhor, se alimentamos da palavra, se alimentamos desse alimento, nós temos, força suficiente, nutrição suficiente, nós conseguiremos vencer a jornada. Quando o povo estava cativo, o povo hebreu, e aí em um dado momento Jesus, a ordem do Senhor era que eles ceassem para que eles saíssem, peregrinando no deserto. A ordem é: preparem o cordeiro, matem o cordeiro, passem o sangue nos umbrais da porta, mas comam o cordeiro. O que a palavra está nos dizendo ali, que depois em Cristo Jesus é revelado, é que a partir do momento que nós comemos do cordeiro, que nós comemos dessa carne, que nós nos abastecemos de Jesus, nós temos força suficiente para enfrentar o deserto, amém? Para atravessar o rio, para continuar a jornada que o Senhor tem para nós. Então
Então vamos nos nutrir dele, vamos procurar nos abastecer dele, vamos procurar nos encher da presença do Senhor. Amém, igreja? Dessa forma nós temos então condições de testificar e sair pelo mundo afora, apresentando esse Deus que simplesmente reflete na sua face. Você não precisa se esforçar para nada, você precisa apenas ser, porque o que flui da fonte, não tem como, vai extravasar, amém? Se o que flui da fonte vem de Cristo Jesus, vem da verdade, vem da palavra, não tem como, isso vai ser visto por todos e querido por todos, porque o mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, clamando, irmãos. O mundo está desesperado, o desespero está tão grande, que antigamente as pessoas ainda escondiam muitas coisas, escondiam os seus desvios de caráter, de personalidade, seus desvios de conduta, de personalidade. Hoje não, quem é ladrão e não tem vergonha de mostrar que é. Quem tem um desvio de conduta, de sexualidade ou de qualquer coisa, não tem vergonha disso. Não, pelo contrário, é um militante da causa. E por aí vai. O que contradiz muito a verdade. Mas isso é o quê? Isso é um clamor pela necessidade de Cristo. Isso é um grito desesperado por Cristo Jesus. O problema é que a igreja precisa testificar. A igreja precisa ser o reflexo de Jesus, porque enquanto a igreja for uma vergonha para o mundo vai continuar ignorando a palavra, dizendo que Deus não existe, que a palavra ela não tem valor, que isso daqui foi inventado, que isso aqui não é verdade. Mas por que isso acontece? Pelos maus testemunhos, por aqueles que dizem ser, mas não estão alimentando dessa verdade, não estão sendo cheios a ponto de transbordar. Porque se são cheios a ponto de transbordar, meu irmão, não tem jeito. Quem tem um impacto com uma pessoa que é cheia de Cristo Jesus, ela quebra. Por mais dura que seja, por mais desvirtuada que seja, por mais cheia de bloqueios que seja, a verdade, irmãos, ela transforma qualquer coração, qualquer vida, amém? Mas a verdade hoje é proclamada através da igreja. Nós precisamos voltar à fonte, irmãos. Nós precisamos voltar ao nosso coração, tratar o nosso coração, sondar o nosso coração, ser sinceros conosco, mudar a nossa conduta, entendendo que é um processo onde o fruto virá. Se relacione com Deus, se relacione com a palavra, busque a Ele, que o fruto virá. O fruto virá, em nome de Jesus. Jesus é o nosso sustento. Jesus é essa carne, essa gordura necessária para a corrida que é proposta a nós, as batalhas que são propostas a nós. Vamos guerrear, amém? Precisamos ser bons guerreiros, preparados. A gente não tem que fugir de guerra não, a gente tem que enfrentar quando necessário. Precisamos ser assim, agir assim, porque assim como Deus sempre revelou a nós como nós deveríamos ser, fazer, nós precisamos revelar também aos outros como ser e como fazer. Por exemplo, pais, precisamos revelar aos nossos filhos que somos guerreiros, que não nos desanimamos diante das dificuldades, que as dores não nos jogam para uma cama, porque senão nossos filhos continuarão sendo chamados como uma geração frágil, uma geração Nutella, vasos de porcelana. Não, amém? Nós não aceitamos, por quê? Porque nós precisamos nos posicionar, como pais, como igreja, como homens, como mulheres, como empresários, como funcionários. Aí sim, igreja, nós alcançaremos até os confins da terra. Aí sim, nós alcançaremos lugares distantes. Mas esteja no Senhor, porque quanto maior a distância, maior a nutrição, maior a necessidade de você estar nutrido, fortalecido. Então não tem jeito, é todo dia mesmo.
Porque se você não bate um arroz com feijão e um bife com ovo em cima, né, pastor? Todo dia, você não dá conta, não. Então a gente precisa se alimentar. A gente precisa buscar. A gente precisa ter prazer na presença. Quantos têm perdido o prazer pela presença do Senhor? Irmãos, nós precisamos ter prazer pela presença. O nosso louvor não pode ser uma apresentação. A nossa devocional não pode ser um momento onde cumprir, check. Não pode. Um versículo que quer que a gente leia, ele precisa transformar o nosso dia. Isso é prazer pela presença. Isso é prazer. Quando nós estamos apaixonados, é um olhar da pessoa apaixonada. Já te... Às vezes não precisa nem palavras. Por que esse relacionamento com Deus tem que ser frio, distante? Não está certo. Não está certo. Precisamos ter prazer pela presença. Precisamos correr para a fonte. Precisamos beber dessa água. Precisamos beber dessa fonte. Amém? Isaías 55 diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor, igreja. Busque. Ele está perto. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Vamos nos sintonizar com isso aqui. Os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus são maiores que os seus. Então vamos sair do controle, amém? Vamos entregar o controle nas mãos do Senhor. Vamos entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Vamos nos depender totalmente do sustento do Senhor. Ele não vai nos decepcionar. Ele é Pai. Ele é Pai, amém? Jesus Cristo nos revelou isso na oração e em tantos outros momentos, mas a oração começa dizendo: Pai nosso. Ele é Pai. Por mais que o Pai às vezes pareça ser duro, não falta. Ele está lá. Amém? Que nosso prazer esteja na lei, que nosso prazer esteja na presença. Eu quero convidar os músicos para subir. Que nosso prazer esteja nessa fonte. Que o nosso prazer esteja em Cristo Jesus. Mas a atitude para esse lugar, para irmos para esse lugar, precisa ser minha, precisa ser sua. Eu gostaria que você ficasse de pé, para que nós adorássemos ao Senhor com uma canção. Queria que você curvasse seus olhos. Nós não acabamos, nós vamos ter um segundo momento ainda temos alguns minutinhos. Mas eu gostaria que a gente cantasse essa oração, essa canção, nos derramando na presença do Cordeiro, nos derramando na presença do Senhor. Ele é a nossa fonte, amém? Feche seus olhos e diga para Ele: Deus, sacia a minha fome, sacia a minha sede. Tu és, Senhor, a fonte do meu prazer. Tu és, Senhor, a fonte do meu prazer. Tu és, Senhor, todo o meu sustento. Tu és, Senhor, toda a minha base. Oh, Jesus, venha nessa manhã, Espírito Santo, nos visitar. Assim como o Senhor já falou na palavra, que o Senhor possa consolidar no nosso coração, e que o Espírito Santo tenha liberdade nesse momento para ministrar aos nossos corações, conforme a medida, a porção que o Senhor tem para cada um de nós, para cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, vamos dizer: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Diga: águas que correm. Águas que correm do trono. Águas que correm
ele passar, por onde o rio passar, declare, tudo vai transformar. tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Pois leva a vida do próprio. E declare esse rio. E esse rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Diga, sacia. Sacia minha sede, lava o meu inteiro. Porque eu quero fluir, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos, declare e diga isso a Ele. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber e quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos, levante as suas mãos e diga: Senhor, Tu és a fonte. Tu és a minha fonte de vida. Tu és a fonte que me sustenta. Tu és o meu alimento. Eu quero beber dessas águas, ó Deus. Eu quero beber desse rio. Eu quero, ó Deus, ser saciado. Eu preciso, Deus. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor sabe das minhas lutas. O Senhor sabe dos meus problemas. Deus, o Senhor, ó Deus, é o único capaz, ó Deus, de reverter a minha história. O Senhor é o único capaz de reverter, ó Deus, a minha vida. Sonda-me, Senhor. Transforma o meu coração. Transforma a minha mente, para que eu possa me manter firme, Senhor, para que eu possa me manter inabalável, ó Deus, diante da caminhada, ó Deus, que é proposta a mim, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem me dado, ó Deus, muito mais do que eu preciso. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque temos acesso a ela. Obrigado, Deus, porque temos livre acesso à Tua presença. Nos derramamos, ó Deus, nesse momento, na Tua presença, e que, ó Deus, nós venhamos a fluir, ó Deus, fluir, Senhor, fluir, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Que o Senhor te abençoe, amém? Que o seu coração venha transbordar dia após dia da presença do Senhor. Por onde quer que você vá, que você e a sua casa seja cheio da vida do Senhor, no nome dEle que é todo poderoso, amém? Irmãos, antes da gente encerrar, eu precisava que, só um minutinho, que os homens, atenção homens,